agora o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Sobe para 11 o número de mortes provocadas pelo coronavírus no Maranhão. Suspenso o transporte rodoviário para a saída e entrada de São Luís. O objetivo é evitar a proliferação do vírus pelo interior do estado. Multa para quem abrir o comércio durante a quarentena no Maranhão pode ir de R$2.000 a R$1.500.000. Confira também: Polícia Federal investiga médico suspeito de aplicar golpe no Maranhão. Auxílio do governo de R$600 a trabalhadores informais começa a ser pago na quinta-feira. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta quarta-feira tem previsão de sol forte em boa parte do Maranhão, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Apesar disso, o estado ainda fica em alerta para temporais. Em São Luís tem previsão de chuva fraca a qualquer momento da manhã e da tarde. Na cidade de Imperatriz, previsão de chuva forte no período da tarde. Tem previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia na cidade de Santa Inês. Nas cidades de Caxias, Santa Luzia, Açailândia, Barra do Corda e Grajaú, tem alerta para chuva forte, porém isoladas. Máxima hoje de 31 graus para as cidades de São Luís, Pinheiro e Açailândia. Em Santa Inês, Santa Luzia e Montes Altos, a máxima desta quarta deve chegar aos 32 graus. Máxima de 33 nas cidades de Imperatriz, Caxias, Araioses e Urbano Santos. Em Carolina, a máxima pode atingir os 34 graus. 2 pescadores se afogaram na tarde desta terça-feira no espigão costeiro, na Península, em São Luís. Um deles, identificado como Adilson Santa Costa Soares, de 55 anos, morreu. O outro, identificado como Saturnino Jorge, sobreviveu e foi hospitalizado em estado grave no Socorrão. Plantão policial. A Polícia Federal está investigando um médico suspeito de aplicar golpes no Maranhão. As informações com o repórter Silvan Alves. A polícia está investigando um caso de esquema de pirâmide financeira que seria comandado pelo médico Abdon Murad Júnior, que teria dado um golpe em algo em torno de R$300 milhões em cerca de 400 pessoas aqui na região metropolitana. Dentre as vítimas estariam médicos dos 2 maiores hospitais particulares da Rede Dó e São Domingos, além de policiais, delegados e até mesmo membros do judiciário. Ele montou essa pirâmide e oferecia juros de 14% ao mês, o que acabou atraindo dezenas e dezenas de pessoas. A partir de abril do ano passado, a pirâmide quebrou e ele acabou tendo dificuldade de repassar o dinheiro dos investidores. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Coronavírus. O número de mortos confirmados por Covid-19 saltou para 11 na noite desta terça-feira. O número de casos confirmados também aumentou. Vamos conferir na matéria de Taliana Luiz. O Maranhão já contabiliza 11 mortes pelo novo coronavírus, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, divulgado na noite desta terça-feira. A doença atinge agora 9 cidades em todo o estado, com 230 casos confirmados e 1.372 casos suspeitos. Todas as 11 mortes foram registradas na capital maranhense. 45 pessoas já foram curadas da Covid-19 no Maranhão. Essas pessoas receberam alta após orientação do Ministério da Saúde, já que passaram 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas, e seguem assintomáticas. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz. Está suspenso a partir de hoje o transporte rodoviário para a saída e entrada de São Luís. O objetivo é evitar que a doença se alastre pelo interior do Maranhão com o feriado da Semana Santa. De volta a repórter Tereza Cristina.
O governador Flávio Dino emitiu nesta terça-feira um decreto em que suspende o transporte rodoviário intermunicipal com entradas e saídas de passageiros da ilha de São Luís. A medida já começou a valer desde as 8 horas desta quarta e vai abranger a passagem pelo Estreito dos Mosquitos e o serviço de ferry-boat. Em relação ao transporte aquaviário, o serviço será reduzido a 1/3 do que é atualmente. Segundo o governador, o ato busca diminuir a propagação do novo coronavírus no estado e vai valer até o dia 13 de abril. Porque nós sabemos que nesse período da Semana Santa, há pessoas que desejam viajar para outros municípios. Contudo, nós temos uma concentração de casos em São Luís, de modo que se muitas pessoas aproveitarem o feriadão e viajarem para outras partes do nosso território, nós teremos o espalhamento desses casos em muitas partes simultaneamente do nosso território. Então nós pedimos muito que todos colaborem em nome dos profissionais de saúde, em nome da saúde pública, em nome da capacidade de organização do sistema hospitalar no Maranhão, mas sobretudo em nome de todos os cidadãos e cidadãs do nosso estado. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. No próximo bloco, Covid-19 se espalha por bairros de São Luís e ainda, pico da doença pode ocorrer no início de maio. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. O novo coronavírus continua se espalhando pelos bairros de São Luís. De acordo com o último mapa divulgado nesta terça-feira, 3 bairros da capital concentram o maior número de casos. É a repórter Tereza Cristina que volta com mais informações sobre esse assunto. O maior número de casos confirmados do novo coronavírus em São Luís continua concentrado nos bairros do Renascença, Turu e Calhau, de acordo com o painel da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. A última atualização do mapa foi às 8 horas e 54 minutos da manhã desta terça. No último boletim divulgado ontem à noite, o número de casos confirmados por laboratório da Covid-19 no estado chegou a 230, com 11 óbitos. Atualmente, 9 municípios do Maranhão têm casos confirmados da doença. Até o momento, 2.085 testes laboratoriais para Covid-19 foram realizados. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. O pico de casos registrados do novo coronavírus no Maranhão deve acontecer entre o fim desse mês de abril e o início de maio, segundo a Secretaria de Saúde. E mais uma vez, o secretário reforçou a importância do isolamento social para evitar o esgotamento dos hospitais e, consequentemente, o aumento do número de mortes. Vamos conferir na matéria de Daniel Amorim. Durante a entrevista coletiva, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, voltou a falar sobre a importância do isolamento social para que o Estado controle o aumento de casos de infecção pela Covid-19. Para isso, é fundamental que as pessoas respeitem as medidas preventivas que vêm sendo adotadas pelas autoridades sanitárias, como reforça o secretário Carlos Lula.
Aproveito essa oportunidade mais uma vez para pedir para a população ficar em casa. A gente não vive numa sociedade militarizada para a gente colocar um cadeado na porta da casa das pessoas e pedir para de sair. Essa realidade existe em outros países, não no Brasil. Então eu pediria mais uma vez, fazer esse apelo à sociedade, apelo a todos, fiquem em casa. O secretário enfatizou ainda a perspectiva de que o ápice da quantidade de casos aconteça entre o fim de abril e o começo de maio no estado, caso a população não respeite as orientações para combate à pandemia. A gente acredita que é a curva dos médicos que tem apontados que deve acontecer entre final de abril e início de maio. Por isso que a gente quer evitar o maior número de casos. Porque se a gente tiver um estrangulamento, se a gente pensar em que a gente tem 5 a 10% de leitos ou de internação nos casos, a cada 100 casos, a gente vai precisar de mais ou menos 10 que hospitalizam. Então, se a gente pensar em 1.000 casos, a gente vai precisar de 100 leitos. Em 2.000 casos, a gente vai precisar de 200 leitos. Se a gente passar em 2.000 casos, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de mais do que 200 leitos. E é mais ou menos isso que a gente montou hoje. Então, talvez não tivesse condição de ter 3, 4 mil casos ao mesmo tempo no estado. Reportagem Daniel Amorim. Em Buriticupu, estabelecimentos comerciais não essenciais devem ficar fechados. Repórter Dalciana Castro. A primeira Promotoria de Justiça de Buriticupu emitiu 2 recomendações que tratam de medidas para tentar evitar a proliferação do novo coronavírus no município. A recomendação foi encaminhada ao gerente da agência local do Banco Bradesco e busca evitar aglomerações na unidade bancária. Entre as medidas recomendadas estão a de que o banco solicite à Prefeitura de Buriticupu a interdição do tráfego de veículos na rua 7 de setembro, no perímetro da quadra em que está localizada a agência. Dessa forma, teria-se espaço suficiente e seguro para a organização da fila de atendimento, na parte que não pode ser acomodada no interior do banco. Outra recomendação é que seja disponibilizado ao menos um funcionário para que organize e fiscalize a fila. Deverá ser utilizado o sistema de senhas de atendimento por ordem de chegada e garantido o respeito às preferências previstas em lei. Uma equipe de limpeza também deve ser disponibilizada, realizando a higienização das áreas comuns por pelo menos 6 vezes durante o horário de atendimento. A segunda recomendação encaminhada ao 30º Batalhão de Polícia Militar busca garantir o fechamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais, medida que vem sendo descumprida por comerciantes de Buriticupu. A Polícia Militar foi recomendada a identificação dos comerciantes que estejam descumprindo os decretos e a sua notificação sobre a prática do crime de infração de medida sanitária preventiva. Em caso de reincidência, a Polícia Militar deve realizar a prisão do infrator em flagrante delito. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Em instantes aqui no Jornal Central, saiba como e onde receber o auxílio emergencial de R$600. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes.
Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Coronavírus. Estabelecimentos comerciais não essenciais no Maranhão que descumprirem o decreto determinado pelo governo durante o período de pandemia do novo coronavírus podem ser multados em valores que variam de R$ 2.000 a R$ 1.500.000. A aplicação das multas foi estabelecida num decreto publicado no dia 3 de abril deste ano, que prorrogou até o próximo dia 12 as medidas específicas destinadas à prevenção do novo coronavírus. E as instituições de ensino no Maranhão têm até 3 opções diante da suspensão das aulas por causa da Covid-19. Órgãos de defesa do consumidor emitiram 3 recomendações sobre como as instituições de ensino podem proceder ou não com as aulas. Dalciana Castro. Em São Luís, a 10ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do consumidor e o PROCON emitiram uma recomendação conjunta às instituições de ensino do Estado. O documento, assinado pela promotora de justiça Lítia Cavalcante e pela presidente do PROCON, Adaltina Queiroga, aborda o funcionamento das escolas, faculdades e cursos técnicos no período de suspensão das aulas presenciais como medida de prevenção ao novo coronavírus. Os berçários e escolas de educação infantil deverão negociar uma compensação futura ou desconto proporcional à economia de custos obtida em decorrência da suspensão das atividades. Já as empresas que atuam na educação básica têm 3 possibilidades para a manutenção dos serviços: que as aulas presenciais sejam realizadas em período posterior, realização de aulas no estilo modalidade ensino à distância e antecipação das férias escolares, como explica a promotora de justiça Lítia Cavalcante. Os órgãos de defesa do consumidor buscam orientar no sentido de se negociar. Há alguns tópicos a serem lidos onde você observa uma orientação, uma sugestão de como se solucionar as situações, principalmente dos alunos que não têm condição de terem aulas em casa pelo EAD, como é o caso das crianças do maternal, do ensino básico, crianças ainda menores de 12 anos. Também tem a questão das creches, onde você verifica que o trabalho da creche é um trabalho de suporte para a mãe, para os pais, no sentido de ter um local para os filhos permanecerem durante o trabalho. Esse tipo de serviço vão ter de ser negociados. Por quê? Porque não tem como ser prestados por um sistema de ensino à distância. Em todos os casos, os prazos e formas de flexibilização, abatimentos ou reembolso deverão ser tratados diretamente entre contratantes e contratados. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Serviços e utilidade pública. Auxílio do governo federal de R$ 600 a trabalhadores informais começa a ser pago na quinta-feira. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaré. A Caixa Econômica Federal disponibilizou nesta terça-feira o site e também o aplicativo, por onde informais, autônomos, desempregados e MEIs poderão solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. O aplicativo deve ser usado pelos trabalhadores que forem microempreendedores individuais, trabalhadores informais sem registro e contribuintes individuais do INSS. Aqueles que já recebem o Bolsa Família, por exemplo, ou que estão inscritos no Cadastro Único não precisam se inscrever pelo aplicativo. O pagamento vai ser feito automaticamente. Nesta terça-feira, o presidente do Dataprev, que é a estatal responsável pelo processamento de dados, reconheceu existirem preocupações com os pagamentos. Nós sabemos que um pagamento equivocado, uma família que receba o recurso sem ter o direito, isso vai resultar numa falta de credibilidade de todo o programa, de todo o auxílio. Então é essencial que todos os pagamentos sejam feitos de forma regular. O processo é analisado, atestado pelo Ministério da Cidadania, que é o ministério competente para dizer se as regras estão adequadas, e tem trabalhado para garantir que essas regras sejam as mais justas para todos os brasileiros. De Brasília, Paulo Otarã.
Saiba agora como e onde receber o auxílio emergencial na matéria de Luciano Barroso. O auxílio emergencial do governo federal de R$600 visa garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do novo coronavírus. Mas estão surgindo muitas perguntas. Então, preste atenção. No máximo, 2 pessoas por família podem receber o auxílio emergencial. Pais ou mães que são responsáveis sozinhos por suas famílias têm direito a receber o benefício em dobro, ou seja, R$1.200. O cronograma de pagamento obedece ao do Bolsa Família, ou seja, receberá o pagamento conforme o calendário do programa. Onde posso sacar o benefício? Será pago nas agências da Caixa Econômica Federal, em terminais de atendimento eletrônico e em lotéricas. O auxílio emergencial tem duração de 3 meses a princípio, período mais agudo da pandemia do coronavírus. Mas se você ainda tem dúvidas, acesse www.desenvolvimentosocial.gov.br. Em Brasília, Luciano Barroso. Você confere no próximo bloco. Fiocruz aponta medicação para o HIV como capaz de inibir a contaminação pelo coronavírus. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Um homem foi baleado ao tentar assaltar na porta de um supermercado. De volta o repórter Silvan Alves. Um homem não identificado foi baleado ao tentar praticar um assalto na porta do supermercado Mateus, na Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga. Segundo informações de testemunhas, ele estava em uma moto e utilizava também uniforme de empresas prestadoras de serviços para grandes empresas que atuam no eixo Itaquibacanga. Ele, no momento em que estava praticando o assalto, foi surpreendido por um homem e ele estava em companhia de uma mulher em um veículo. Ele acabou reagindo ao assalto e atingiu o assaltante com 2 tiros. O homem, que seria um policial, acabou fugindo sem ser identificado. A vítima acabou sendo socorrida por policiais militares e depois por ambulância do SAMU e levado para o hospital de Jalma Marques, o Socorrão, onde ele foi operado e encontra-se internado. Segundo informações pelas características da moto, ele já é acostumado a praticar assaltos ali naquela região. Já teria feito vários assaltos no eixo da área Itaquibacanga. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Coronavírus. A Fiocruz aponta a medicação para o vírus HIV como capaz de inibir a contaminação pelo coronavírus. As informações foram divulgadas pela própria fundação, que publicou a pesquisa em uma plataforma internacional nesta segunda-feira.
Raquel Júria. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz constatou que uma medicação utilizada no tratamento de pacientes com HIV, o atazanavir, foi capaz de inibir o potencial de contaminação do coronavírus e ainda minimizar os efeitos da doença no organismo. As informações foram divulgadas pela própria Fiocruz, que publicou a pesquisa em uma plataforma internacional nesta segunda-feira. Os resultados alcançados apontam que o remédio foi capaz de reduzir a produção de proteínas ligadas ao processo inflamatório causado pela Covid-19 nos pulmões e, portanto, diminuir o agravamento do quadro clínico da doença. Os pesquisadores também estão investigando o uso combinado do atazanavir com o ritonavir, outra medicação utilizada para combater o HIV. De acordo com a Fiocruz, os medicamentos propostos pela Organização Mundial da Saúde estão mais próximos de se tornar terapias para pacientes com coronavírus. Mas a Fundação defende que mais alternativas são necessárias, especialmente substâncias já em produção nacional e com perfil de segurança superior àquelas inicialmente propostas pela OMS. Ainda segundo a Fiocruz, este é o caso do atazanavir, produzido pela própria Fundação no Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos. O medicamento foi testado in vitro em células infectadas. Também foram realizados experimentos comparativos com a cloroquina, que vem sendo incluída em diversos estudos clínicos em todo o mundo. As pesquisas da Fundação Oswaldo Cruz apontam que os resultados obtidos apenas com o atazanavir ou em associação com o ritonavir foram melhores do que os observados com a cloroquina. A Fundação deixa claro que todos esses passos são pesquisa e alerta para os riscos da automedicação, reforçando que não pode haver o uso do atazanavir ou qualquer outro medicamento para o coronavírus sem a devida orientação médica. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnia. E o Brasil tem o melhor enfrentamento ao novo coronavírus no mundo, segundo o Banco Mundial. Repórter Luciana Castro. Na coletiva de atualização de dados do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a opinião do Banco Mundial sobre as ações do Brasil contra o vírus. Há uma série de esforços que estão sendo feitos pelo governo que colocam o Brasil nessa semana, anteontem, pelo Banco Mundial como a melhor organização, o melhor enfrentamento até o momento, pelo conjunto de ações que foram feitas, dentre as quais eu ressalto essa que preocupa a todos nós, que é diminuir ao máximo o estresse que teremos por conta dessas situações do Covid. De acordo com Mandetta, o governo vai ampliar o acesso à internet em mais de 16 mil postos de saúde em todo o país. Com isso, a expectativa é chegar a 100% dos mais de 42 mil postos de saúde conectados. O foco da ação é alimentar o Sistema Único de Saúde com informações necessárias para o controle da Covid-19. De Brasília, Luciana Castro. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Todas as informações do Maranhão, do Brasil e do mundo você confere em um só lugar: centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente?
É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão.